Se um garotinho do interior de São Paulo nunca tivesse fuçado a lixeira de um posto de gasolina, o Brasil nunca teria conhecido um dos seus maiores ícones da cultura pop. Hoje, eu vou te contar como Maurício de Souza criou a Turma da Mônica e todos os desafios que ele enfrentou, incluindo a vez que a MSP quase faliu. Pode esquecer o limoeiro. A história de Maurício Araújo de Souza começa em Santa Isabel, interior de São Paulo. Um dia, quando ele tinha só 5 aninhos, o pequeno Maurício ia pra escola e passou por um posto de gasolina que ficava no caminho. No lugar mais inesperado, a lixeira do posto, ele encontrou um livrinho ilustrado. Era o exemplar de O Guri. E ele descobriu que aquela revistinha era um gibi. Naquele momento, nascia um amor que duraria anos e anos de vida do menino. E esse amor seria transmitido para milhões de outros brasileiros. Os pais dele incentivaram esse hobby e Maurício adorava fazer desenhos imitando os personagens dos gibis que ele lia. Pelo menos esse foi o primeiro passo, porque depois ele começou a fazer caricaturas dos seus colegas de classe e professores. As histórias em quadrinhos juntavam duas grandes paixões do Maurício, porque além de adorar desenhar, ele também era encantado por cinema. Desde pequeno ele assistia com seu pai a todo tipo de filme, mesmo os que não eram indicados para crianças. Segundo ele mesmo, as aventuras dos gibis traziam um pouco daquela magia do cinema para as páginas. Maurício fez seu primeiro gibi aos 10 anos e deu o título de Quartinho em homenagem aos seus colegas da quarta série. Nessa época, as histórias em quadrinho não eram bem vistas e muita gente acreditava que elas eram uma influência negativa para as crianças. Parece esquisito, né? Mas para você ter noção do quanto as pessoas realmente acreditavam nisso, olha só o que aconteceu. Um dia, Maurício e seus amigos foram pegos de surpresa pelo professor, que pediu para os alunos reunirem todos os seus gibis e colocou fogo na pilha. Segundo Maurício, esse foi o dia mais triste da sua vida até então. Conforme crescia, o Maurício passou por todo tipo de trabalho, vários deles não tinham nada a ver com desenho, mas mesmo adolescente ele já conseguia ganhar dinheiro fazendo ilustrações para as lojas da cidade, propagandas e para os jornais do interior. E você lembra que ele nasceu em Santa Isabel, né? Mas uma boa parte da vida do Maurício foi entre idas e vindas a Mogi das Cruzes e a São Paulo. Se ele queria tanto ser artista, fazia sentido tentar a sorte na capital. Mas no começo as coisas não deram muito certo. O jovem Maurício estreou na cidade grande sendo preso. Pois é, a polícia descobriu que a empresa onde o garoto trabalhava estava dando golpes nos clientes e prendeu todos os suspeitos. Mas fique em paz, porque o Maurício não estava envolvido no esquema e foi solto logo em seguida. Ainda assim, esse não era o jeito ideal de chegar na cidade, né? Se até hoje a vida dos ilustradores é complicada, na década de 50, então, tinha ainda menos oportunidades para quem quisesse trabalhar como desenhista. Um dos poucos lugares que o Maurício tinha certeza que essa função era necessária era o jornal. Ele estava de olho nas charges publicadas em todas as edições. Foi assim que o Maurício apareceu na redação da Folha sem ser convidado e nem ter uma reunião marcada. Foi a cara dura mesmo. E não é que ele conseguiu uma reunião com o chefe de arte do jornal? Nessa reunião, ele mostrou uma pasta com seus principais trabalhos e ficou esperando receber algum elogio ou crítica construtiva sobre os desenhos. Mas não era bem assim que as coisas aconteceriam. Ele olhou meu material. Olha, menino, faz outra coisa na vida. Desenho não dá futuro pra ninguém, não dá dinheiro. Faz outra coisa. O mundo caiu pra mim. Ele ficou desconcertado com a reunião. A tristeza do Maurício deve ter ficado aparente porque um jornalista parou o jovem para ter uma conversa. No fim das contas, o garoto não saiu com o emprego de desenhista que ele desejava. Naquele dia, ele saiu do prédio da Folha como novo repórter policial do jornal. O trabalho dele tinha um tom bem diferente daquele alto astral que a gente está acostumado nos gibis da turminha. Como repórter, ele tinha que cobrir desastres, tragédias e acompanhar crimes na cidade. Era uma situação muito fora da realidade daquele garoto tímido do interior, mas ele tinha seus recursos para sobreviver nesse cargo. Segundo ele, para enfrentar a situação, mascarar a timidez e também estrear em grande estilo, criei um dos meus primeiros personagens. Ou melhor, eu me transformei num personagem. Não deixava de ser um jeito de unir os quadrinhos com a reportagem policial. Comprei uma capa e um chapéu. Quando os vesti e me olhei no espelho, eu me senti destemido. E ele passou 5 anos como repórter policial, até tomar coragem e pedir para ilustrar matérias do jornal. Dessa vez, as coisas deram certo. Maurício começou com uma ilustração ou outra, mas aos poucos ele foi recebendo mais demandas.
Foi em 1959, quando Maurício tinha 24 anos, que a sua primeira tirinha foi publicada. E ela já apresentava alguns personagens conhecidos nossos, o Bidu e o Franjinha. 2 meses depois, uma boa notícia. As tiras viraram diárias. Depois, chegaram a ser publicadas 3 tiras por dia. E tudo isso sem o jovem abandonar as reportagens policiais ou receber 1 centavo a mais. Era tanto trabalho que ele às vezes até dormia na redação. Como isso não estava sendo positivo na relação dele com a sua família, Maurício decidiu largar o cargo de repórter e ver se dava para se manter só com as tirinhas. Spoiler, não dava não. A situação financeira do Maurício foi ficando cada vez mais delicada. Especialmente porque a essa altura, ele e sua esposa já estavam prestes a receber sua segunda filha. Assim, a família se mudou para Bauru e com o portfólio que ele fez em um dos maiores jornais da capital, Maurício conseguiu um acordo para publicar revistinhas do Bidu numa editora do interior. Mas vocês sabem que nessa trajetória inteira, a vida do Maurício teve muitos altos e baixos. E não foi diferente dessa vez. Não só a editora faliu, como o jovem perdeu o emprego na Folha e em qualquer jornal da capital. Isso porque Maurício tinha virado presidente da Associação de Desenhistas de São Paulo, que era praticamente um grupo sindicalista para os ilustradores. Por causa desse cargo, o Maurício ficou conhecido como comunista e nenhum jornal queria trabalhar com ele. O lado positivo é que o Maurício era cabeça dura, porque mesmo com todas essas dificuldades, ele não desistiu do seu sonho. Se os jornais da capital não queriam trabalhar com ele, o jeito era viajar pelo interior vendendo seus trabalhos. Ele passou por mais de 100 cidades e assim conseguiu bancar a família vendendo suas tirinhas. Foi nessa época que surgiu a principal personagem da carreira do Maurício. Tudo por conta de uma crítica que fizeram ao trabalho dele. Na redação da Folha, trabalhava na Folha nesse tempo, me chamou a atenção que não tinha mulher na história. Eu falei, o que é, Maurício? É misógino, tem medo? Qual é? Por que não tem mulher nessa história? Daí eu me dei conta que realmente não tinha história, porque eu não sabia como reage a mulher. Segundo Maurício, a ausência de meninas entre as personagens dele é porque as tirinhas refletiam a sua infância, e ele convivia mais com meninos. Por exemplo, Cascão era um vizinho de Mogi que só tomava banho de sábado e Cebolinha um amigo de cabelo espetado que trocava as letras. Mas na vida adulta, o Maurício passou a conviver sim com meninas, as suas filhas, Mônica e Magali. Ele criou 2 personagens que levavam as características delas. Uma sempre implicava com a irmã e carregava um bichinho de pelúcia pra todo lado, já a outra era mais bem-humorada e passava o dia inteiro comendo. Ele ainda criou mais toda uma leva de personagens, porque não achava de bom tom usar sempre os mesmos em todos os jornais que ele trabalhava. Assim nasceram Astronauta, Turma do Penadinho e, claro, Chico Bento. O trabalho dele estava dando tão certo que a Folha decidiu voltar atrás e contratar o Maurício mais uma vez. Em 63 foi lançada a Folhinha, que na época era um caderno de tirinhas infantis. Hoje, a gente acha óbvio dizer que as histórias dele são feitas para o público infantil. Eu demorei para perceber que as criançadas é que estavam me aceitando como autor. Que a criançada pegava o jornal do pai e lia a historinha. Então, eu custei a perceber que eu era um autor para criança. Aliás, eu nunca me pus como autor para criança. A criançada é que me elegeu. Mas o Maurício diz que não começou assim. Inicialmente, ele não queria escrever histórias para crianças e achava que seu público ia ser um pessoal mais velho, já que suas tirinhas eram publicadas em jornais. Mas quando ele começou a receber muitas cartas de crianças, ele entendeu que a sua vocação era falar com esse público. A partir daí, o Maurício já não dava conta de fazer tudo sozinho. Ele tinha mais 5 pessoas trabalhando com ele na sala da sua casa, e esse foi o cerne do que mais tarde se tornaria a Maurício de Souza Produções, a MSP. O sucesso era tanto que as editoras começaram a brigar para ter os gibis da turminha. Em 1970, a Abril entrou em contato com ele para tentar um acordo. De cara, ele ficou meio cético com a parceria, já que eles eram a casa dos gibis da Disney do Brasil. Mas a Abril estava interessada em investir em um artista brasileiro pela primeira vez e queria fazer uma revista só da Mônica. O resultado foi que o gibi chegou nas bancas vendendo 20 vezes mais do que as histórias do Superman e do Batman.
A família foi crescendo e em 73, quem ganhou uma revistinha solo foi o Cebolinha. Nos anos seguintes, o Cascão, Chico Bento e Magali seguiram o mesmo caminho. Apesar do sucesso, o Maurício passou anos pedindo para Abril aumentar a tiragem dos títulos, mas eles sempre recusavam. Enquanto os gibis do Maurício tinham 1 milhão de exemplares, os almanaques da Disney recebiam tiragens de até 5 milhões de revistas. Nas palavras do Maurício, era uma diferença muito grande, sendo que essa discrepância não espelhava a preferência do público. Bastava conversar com as crianças numa escola para ver que elas não gostavam 5 vezes mais do Mickey do que da Mônica. A resposta do porquê isso acontecia, segundo o quadrinista, era por sabotagem da Disney, que era publicada na mesma editora. Por isso, em 86, ele decidiu sair da Abril e ir para Globo, onde chegou a vender até 6,3 milhões de exemplares no mesmo mês, superando Mickey e companhia. Com tudo isso, dá pra ver que o Maurício provou que ele não era só um quadrinista talentoso, mas também um empresário que sabia muito bem lidar com a sua marca. De repente, a turminha estava estampada em todos os lugares, não só nas revistas, mas em todo tipo de produto. Inclusive com o Jotalhão sendo a estrela dos molhos de tomate. Uma negociação que rendeu tanto dinheiro pro Maurício que ele precisou criar uma conta no banco pela primeira vez na vida. Nessa época, ele também ganhou um prêmio Yellow Kid, que era como o Oscar dos quadrinhos. O Maurício ficou frente a frente, conversou e conheceu o estúdio do Stan Lee, já recebeu elogios do lendário Will Eisner e virou amigo pessoal do Osamu Tezuka. Ele tinha se consolidado não só como um dos grandes quadrinistas brasileiros, como também um dos gigantes do mundo. Mas a Turma da Mônica ainda não estava no seu auge. Longe disso. O próximo passo para transformar os personagens do Limoeiro nos ícones culturais que são hoje foi levar a turma para a TV. Em 76, o Maurício fez um especial de Natal que foi transmitido na Globo. Bem, estamos no Natal e todo Papai Noel desce por uma chaminé, não é? É. E já repararam que não tem chaminé na casa da gente? É. Então nós temos que fazer uma chaminé, né? O projeto foi um sucesso, mas o Maurício queria ainda mais. Ele comprou um estúdio em sociedade com o Pelé, sim, o rei do futebol, e no decorrer dos anos foram produzidos vários comerciais da turminha, até que finalmente eles decidiram fazer algo mais ousado, um longa-metragem de animação, algo extremamente difícil e caro de se fazer no Brasil dos anos 80. O Maurício teve que investir o próprio dinheiro e procurar por animadores na Argentina e Uruguai, porque só os que tinham aqui no Brasil não eram suficientes para fazer um filme inteiro. E tudo isso valeu a pena, porque As Aventuras da Turma da Mônica fez uma das maiores bilheterias da época. A produtora de MSP seguiu fazendo filmes, incluindo alguns sucessos como Turma da Mônica em A Princesa e o Robô. Em 98, Maurício assinou um contrato com a Rede Globo para levar a turminha ainda mais longe. A emissora queria exibir vários curtas animados da MSP na sua grade, e ainda iam produzir um programa em live action, que ia ter a pegada da Vila Sésamo, com direito a uma cidade cenográfica enorme do bairro do Limoeiro. A Globo ainda prometeu criar um canal a cabo só pra Turma da Mônica e distribuir todos esses programas em emissoras de outros países. Pro Maurício, tudo aquilo parecia um sonho. Mas tinha um porém. Uma das condições que a Globo deu para assinar o contrato foi que o Maurício precisaria comprar o Parque da Mônica, que ele não era dono. A compra ela foi feita num acordo meio absurdo, onde ele teria que pagar 10 milhões de dólares, mas se alguma parcela fosse atrasada, o valor teria que ser pago de novo do zero. O problema é que isso rolou no começo dos anos 2000, quando o dólar aumentou muito de valor. A MSP até chegou a pagar mais de 10 milhões de dólares, mas por conta de juros, o Maurício teve que começar os pagamentos do zero. Essa época quase acabou com a MSP. Eles demitiram funcionários, atrasaram salários e entraram numa crise financeira gigantesca. Tudo isso para botar em prática o combinado com a Globo, e a pior parte é que nenhuma daquelas promessas da emissora saíram do papel. Nem o programa tipo Vila Sésamo, nem o canal da turma, nem a distribuição internacional. A MSP conseguiu equilibrar as contas por causa de alguns sucessos dos anos seguintes, como os desenhos que passaram a ser exibidos no Cartoon e a nova mudança de casa dos gibis, que venderam mais do que nunca quando mudaram para Panini. Apesar da crise, a MSP sobreviveu, e não só isso. Ela chegou no seu auge graças a uma série de novidades, como o lançamento da Turma da Mônica Jovem, das graphic novels e, mais recentemente, as produções de filmes e séries. Pra você ter uma ideia, só em 2024 vão rolar 6 produções audiovisuais da MSP,
e uma delas é justamente a cinebiografia do Maurício de Souza. Por mais que o envolvimento do Maurício nas obras da turma já não seja mais tão próximo do que antes, ele segue trabalhando aos 88 anos. Durante essa trajetória toda, o Maurício virou um dos artistas mais celebrados. Ele foi o grande homenageado da primeira CCXP da história, virou enredo de escola de samba e teve uma celebração do seu meio século de trabalho através da série de quadrinhos MSP 50. Ainda bem que o Maurício teve o reconhecimento que merece desde cedo e virou um dos grandes ícones do nosso país, já que, segundo ele mesmo, todo o seu trabalho nasceu da mesma vontade de qualquer artista, a de ser aplaudido e amado pelo seu trabalho. Enquanto eu estiver por aqui, saiba que foi você quem sempre alimentou meus sonhos. Depois que eu partir, não se esqueça de que ideias e também sonhos improváveis é que movem o mundo. De um jeito ou de outro, eu sempre estarei com vocês. E vamos continuar fazendo isso porque eu gosto, o público gosta, porque não continuarmos nos amando.